Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês um tutorial de efeito neon, que é esse daqui que tá aqui na tela do computador. Já vai se inscrevendo aí no canal, deixa seu like, compartilha. Entra lá no meu grupo do Telegram que eu vou disponibilizar algumas coisas lá pra vocês também do tutorial, pra vocês conseguirem baixar os arquivos, certo? E bora pra tela do computador. Bom, pra gente começar o tutorial, a gente vai criar aqui um documento de 1280 por 720 com a resolução em 72 mesmo. Para esse efeito de neon ficar um pouco mais realista, eu vou usar um fundo de parede tijolo. Você pode usar qualquer fundo, e se você quiser esse fundo, eu vou disponibilizar ele lá no meu canal do Telegram. O link está na descrição. É só você entrar lá e baixar essa imagem para você fazer o tutorial, certo? Então vamos lá. Arrastei o fundo aqui para o Photoshop, né? Redimensionei, que é só você clicar, aliás, segurar o Alt e clicar aqui nesse nó e arrastar, segurando o Alt, tá? Depois que você vê que ele já está num tamanho bom, só dá Enter que ele já vai aplicar no tamanho legal para ficar no tamanho do documento inteiro. Beleza. Como o efeito neon é um efeito que tem luz, esse fundo aqui eu vou deixar como se estivesse de noite, como se fosse uma parede que tivesse uma cidade e lá tudo tivesse escuro, só tivesse as luzes acesas. Então, para fazer esse efeito, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em camada e clicar em ajustes degradê. Aqui nessa janela a gente já vai fazer algumas configurações. Aqui no estilo a gente vai deixar em radial, o ângulo a gente vai deixar em 60 graus, a escala não vai ser necessário mexer, e aqui a gente vai reverter para as cores e para a borda da imagem, certo? Agora a gente vai alterar a cor para deixar tudo bem escuro. É só clicar nesse ponto aqui, clicar em cor e digitar 6 vezes o número 0. Quando você digita 0, você percebe que aqui ele já começa a mudar o tom e ir para o branco. Mas eu não quero esse tom de branco aqui porque ele vai acabar me atrapalhando e deixa uma coisa bem amadora. Mesmo que aqui esteja em 0%, o Photoshop ainda aplica um pouco do branco. Então o que a gente vai fazer? A gente vai alterar a cor para o preto também. 6 vezes o número 0 e dar um OK. Já perceber que na imagem ele já tá ficando bem real. Só que assim, eu quero deixar ele mais real ainda. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito aqui em cima da camada do preenchimento aqui, né, do degradê que a gente fez agora, e vai rasterizar essa camada para a gente conseguir aplicar um efeito de desfoque. Então, para aplicar, a gente vai em filtro, desfoque gaussiano. Aqui você pode exagerar mesmo no raio do desfoque, então deixa em 150, porque se você deixar ele muito baixo, eu vou colocar 10 aqui, você pode perceber que ele não deu muita diferença. Então deixa ele em 150 para ele dar esse tom aqui um pouco mais realista. Só dá OK e tá tudo certo. Depois de terminar, para a gente não se perder, vamos agrupar esses dois aqui, né? O fundo de parede com esse preenchimento aqui. Agora a gente vai começar a fazer o efeito de neon, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é usar uma forma de retângulo arredondado. Então você clica aqui e segura com o botão do mouse, né? Você clica com o mouse aqui, segura, que vai aparecer essas opções aqui de formas. Você clica aqui em ferramenta retângulo arredondado, né? E vai aparecer essa cruzinha. Quando aparecer, você só dá um clique na tela. Você pode fazer isso, eu vou cancelar aqui, ou você pode arrastar e criar a sua própria forma. Mas eu já tenho uma forma padrão, eu só vou clicar na tela. Eu vou colocar 700 por 300 para facilitar e vou deixar em 24 pixels mesmo, que é o tamanho dos raios, né, do arredondamento que vai ficar na borda nos cantos da forma. Quando você clicar, ela já vai te dar essa imagem aqui com a forma totalmente preenchida. Para a gente trocar, a gente vai aqui em propriedades, né? Vai clicar aqui no preenchimento e tirar. Tirou, é só clicar aqui na cor e colocar 6 vezes a letra F e dar um OK que já vai aparecer. Bom, você consegue perceber que aqui a linha ainda está muito fina, então a gente vai
trocar aqui para 5 pixels. Não, vou deixar com 7 pixels que vai ficar com uma grossura boa que vai dar para enxergar o efeito. Bom, vamos lá. Agora a gente vai começar a aplicar os efeitos aqui. Com a camada selecionada, a gente vai aqui nos estilos e seleciona esse primeiro efeito aqui de chanfro e entalhe. O Photoshop ele já vem com algumas opções padrão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar isso daqui, né, em chanfro interno. Se não tiver, é só você clicar aqui e selecionar. E a técnica a gente deixa suave. A profundidade a gente vai alterar para 400%. O tamanho a gente deixa em 2 e a suavização a gente deixa em 1. Aqui a gente vai desmarcar essa opção de utilização de luz global, né? Não vai ter necessidade. O ângulo a gente vai deixar em 135 e a altitude em 60. Deixa eu só fazer uma alteração aqui para ver se vai ficar boa. Aqui a gente vai deixar em luz linear mesmo e a cor a gente vai deixar no branco. Só vou aplicar 100% aqui para ver como vai ficar. É isso mesmo. E aqui embaixo a gente vai deixar em luz linear também. E aqui a gente vai deixar em 0%. A cor em cima é branco e embaixo preto, certo? Feito isso, a gente vai dar... Aqui a gente vai... Eu ia falar pra gente dar um ok, não, mas a gente vai continuar aqui com essa janela aberta. Agora a gente vai começar a fazer a aplicação da sombra projetada. A gente vai usar bastante sombra projetada, não vai ser uma só. Então cada uma vai ter um papel diferente nesse efeito. Então assim, a gente clica aqui em sombra projetada e já vai abrir as opções aqui para a gente fazer as alterações. Eu já vou alterar a cor, que eu quero falar uma coisa para vocês. Você pode usar a cor que você quiser. Eu vou estar usando uma tonalidade em azul, né? Mas você tem que seguir pelo menos o padrão de tons claros e tons escuros, mesmo que você vai fazer em outras cores, porque senão o efeito vai ficar muito bagunçado, certo? Ou se você quiser fazer no efeito que eu estou fazendo e seguir essas cores que eu estou fazendo para facilitar para você para aprender, pode utilizar, certo? Então vamos continuar. Aqui na cor a gente vai utilizar a primeira em 4DD7F9, vai dar esse tom aqui de azul, só dar um ok aqui. E aqui no modo de mesclagem a gente vai deixar em luz linear. A opacidade eu vou deixar em 58%. O ângulo vai ficar em 90 graus mesmo. Mas essa utilização de luz global a gente vai deixar marcado. Por quê? Porque todas as sombras projetadas que a gente for aplicar nesse efeito vai ter que ficar no mesmo ângulo, certo? Então vamos continuar. Na distância a gente vai zerar, a expansão a gente deixa em 6% e o tamanho a gente vai deixar em 90%. Você já consegue perceber que já deu um efeito de luz lá no fundo, como se realmente tivesse alguma luz ligada, alguma luz azul. Aqui para finalizar a gente só vai clicar aqui em suavização de serrilhado e a primeira sombra projetada está feita. A gente vai aplicar mais uma agora. É só clicar aqui nesse maisinho e clicar aqui na de baixo que criou, certo? Então vamos fazer as alterações aqui. Aqui no modo de mesclagem a gente pode deixar em luz linear mesmo, que é o que a gente vai usar, e vamos alterar aqui a cor. Na cor que eu vou utilizar aqui é essa A9 e AF9. É um tom de azul mais claro do que eu estava utilizando. Pode perceber que o Photoshop mostra para você, né, a cor atual que você estava usando e a cor nova que você quer aplicar. Só dá um ok aqui. A opacidade a gente vai deixar em 50%. O ângulo vai permanecer o mesmo sempre, como eu já tinha dito. A distância continua 0. A expansão 9. E o tamanho aqui a gente vai deixar em 28, certo? Ok, aqui a gente já terminou, a gente vai fazer mais uma sombra projetada. O total de sombra projetada que a gente vai utilizar aqui são 5, tá? Aqui no modo de mesclagem a gente vai utilizar essa luz linear ainda. A cor a gente vai permanecer a mesma, certo? A opacidade a gente vai deixar em 20%. O ângulo vai sempre ser o mesmo. Aqui na distância a gente vai deixar zerado. Expansão a gente coloca 35 e
E o tamanho a gente vai utilizar 131. Beleza, mais uma pronta. Vamos para a quarta. Basta para baixo, clicar aqui em sombra projetada de novo. E aqui no modo de mesclagem a gente vai alterar para luz brilhante. Certo? Na opacidade a gente vai deixar em 50% e vamos alterar a cor antes que eu esqueça. A cor que eu vou utilizar aqui é 77E 1FA. É um tom de azul mais escuro do que eu estava utilizando. Só dá um OK. Aqui na distância a gente vai deixar zerado. A expansão a gente deixa em 50. E aqui a gente vai deixar em 240, que vai topar no final para dar mais luz pro nosso efeito, certo? E agora a gente vai para a última sombra projetada. É só clicar aqui no maisinho de novo e vamos fazer as alterações. Aqui a gente vai mudar para luz linear novamente. E aqui a gente vai deixar em preto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Calma que a gente vai arrumar, não vai ficar desse jeito não, tá? Aqui na distância, a gente vai deixar em 20, a expansão em 0 e o tamanho 15. Para que a gente vai fazer isso? Você consegue perceber que aqui embaixo criou uma sombra como se tivesse realmente uma luz aqui pregada na parede? Então é esse efeito que eu queria gerar, como se tivesse realmente lâmpadas, aí, aquelas lâmpadas retas fazendo sombra na parede. Beleza, aqui o efeito de sombra projetada está pronto. Vamos aplicar aqui uma sobreposição de cor, que a gente vai alterar aqui para essa cor aqui, ó, C0F2F. Esse tom de azul mais clarinho para ele dar essa impressão aqui de que realmente tem uma luz azul ali, para não ficar branco, para ficar feio, totalmente branco, senão ele fica feio, né? Então só dá um OK aqui. E o efeito aqui da sombra projetada, do neon, ele foi criado. Então para você fazer o texto, o que a gente vai utilizar aqui? A gente vai criar um texto, uma ferramenta de texto, né? Deixa eu selecionar aqui, senão ele vai criar dentro da forma. A gente clica aqui. A fonte que eu vou estar utilizando é essa Bebas Neue aqui. Vou escrever neon. Eu vou aumentar aqui, é só dar Command T para a gente deixar um tamanho legal aqui. Vou centralizar. Você consegue perceber que apareceu algumas linhas guia aqui que me ajuda a centralizar a imagem com o mouse. Se não estiver aparecendo para você, é só você clicar aqui em visualizar, mostrar e marcar aqui, ó, guias inteligentes, que vai aparecer essas guias rosas aí para você, certo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito aqui, para a gente não perder tempo. A gente vai copiar o estilo de camada, aqui ó, copiar estilo de camada, e colar aqui na camada de texto. Isso aqui ó, colar estilo de camada. Percebe que ele ficou muito aceso? Aqui a gente vai ter que fazer alguns ajustes básicos nos efeitos aqui de sombra projetada do texto, para ele não ficar assim muito claro, e também a gente vai trocar as cores para ficar legal. Então vamos lá, a gente clica aqui no primeiro texto. Eu vou utilizar aqui, sei lá, um tom de rosa. Vamos começar usando o rosa aqui. É só você arrastar para cima aqui, ó, nesse nível aqui, né? Não precisa alterar nada, que ele já vai ficar no tom certo, de escuro ou de tom claro. A gente vai mudando porque vai ter algumas camadas aqui que a gente vai precisar fazer alguns ajustes. Aqui na terceira, já mudar a cor. Aqui na quarta. Aqui nessa camada a gente vai precisar fazer um ajuste. O tamanho dela tá muito grande, então a gente vai fazer aqui, a gente vai diminuir
para ver até um tamanho que vai ficar legal aí, para não atrapalhar o efeito do azul que está atrás. Vamos deixar aqui em 55. Deixa eu ver a expansão, como que vai ficar, se ficar melhor. A expansão pode deixar em 32 para ficar um efeito melhor. E na última sombra projetada pode deixar em preto mesmo, né, que é para fazer esse efeito de sombra aqui atrás. E também não esquece de mudar aqui a sobreposição de cor para rosa também, né, porque uma luz azul aqui acesa com rosa atrás brilhando não dá certo, né. Então a gente muda aqui para um tom de rosa, para ficar legalzinho. E é só dar OK. Bom, o efeito de não é esse, tá criado, né. Se você gostou aí do tutorial, já deixa seu like. Se inscreve no canal que eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo, o máximo de tutorial aí pra vocês. E compartilha. Não esquece de entrar lá no grupo do Telegram para baixar a imagem também. E me segue lá nas redes sociais também que eu posto bastante conteúdo sobre design lá. Beleza?